expansão da hidrovia do Arco Norte pode mudar a realidade do transporte de cargas no Brasil, gerando muito mais competitividade e desenvolvimento regional. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre a situação dessa obra, além de empreendedorismo para jovens, investimento na saúde, entre outros temas. E para conversar comigo, nosso convidado de hoje é o senador Irajá, do PSD do Tocantins. Bem-vindo, senador. Obrigado pelo convite. Para a gente iniciar, então, no ano passado, o senhor, em um pronunciamento aqui na casa, lamentava o descaso e a corrupção na saúde do Tocantins. De lá para cá, como que o senhor avalia a evolução da situação da saúde do Estado e que ações o senhor vem adotando para fortalecer essa área? Bom, na verdade, o Tocantins tem atravessado, nos últimos 3 anos, na verdade, um grande colapso na gestão pública do governo estadual. Infelizmente, não é só a saúde que anda nociva no Estado, não é? São recorrentes os casos de corrupção na saúde, leitos de UTI superfaturadas, ambulâncias adquiridas por valores 3 vezes superior ao valor de mercado, enfim, tantos outros desmandos que estão acontecendo no Estado e que, inclusive, foram alvos de investigação por todos os órgãos de controles da República, né? O Tribunal de Contas do Estado, o TCU, a CGU, enfim, o Ministério Público, todos os órgãos praticamente estão com a lupa em cima da saúde do Tocantins hoje, sejam órgãos de controle e fiscalização estaduais, quanto também os órgãos de controle e fiscalização federais. Uma das áreas que o senhor mais destina, se não a área que o senhor mais destina emendas parlamentares, é justamente a área da saúde. Inclusive, um dos programas que o senhor apoia é o programa Saúde Já. Gostaria que o senhor comentasse mais com a nossa audiência, com o povo tocantinense, sobre esse programa e sobre outras iniciativas que o senhor vem apoiando nessa área. Na verdade, o programa Saúde Já, ele se apresentou como um programa que revolucionou a saúde na cidade de Araguaína, que foi um piloto, na verdade, um grande teste que nós iniciamos na região norte do estado, Araguaína, que é a nossa capital econômica, e nós iniciamos ali essa experiência, atendendo basicamente a 4 especialidades: a ortopedia, a pediatria, que atende a saúde das crianças, a ginecologia da saúde feminina, da saúde mulher, e também a psiquiatria. Essas 4 especialidades da saúde são atendidas nessa policlínica, onde as pessoas podem fazer a sua consulta, podem fazer os seus exames e aqueles que houverem algum tipo de prognóstico, eles são encaminhados a fazer também algum tipo de cirurgia eletiva. Isso sempre com hora marcada, com agendamento, com atendimento de qualidade e, graças a Deus, esse período de 1 ano que foi o período desse programa, foi super bem sucedido. Nós atendemos aí a quase 6.000 araguainenses, e que se demonstrou um programa que funcionou. O que nós estamos fazendo agora é copiando isso que está dando certo em Araguaína e estamos multiplicando isso no estado, nas outras regiões. Nós vamos agora abrir em Paraíso para atender a região do Vale do Araguaia. Vamos também inaugurar nos próximos meses na cidade de Porto Nacional, que vai atender aquela macro-região da região sudeste do estado. Formoso também já tem recursos no cofre do município, já garantidos àquela cidade, para montar também a policlínica na região sul do estado. E a outra região que faltava é a região do Bico do Papagaio, e nós vamos instalar a policlínica na cidade de Araguatins, que é a cidade mais populosa do estado, naquela região. Então, nós vamos trazer esse mesmo atendimento de qualidade que foi prestado em Araguaína por 1 ano. Nós vamos agora triplicar esse programa em Araguaína e vamos inaugurar nessas outras 5 regiões para garantir também uma saúde de qualidade para uma demanda que está reprimida no estado, com milhares de pessoas esperando nas filas dos hospitais gerais do Tocantins e oportunizando a essas pessoas um atendimento de qualidade e a perspectiva de poder fazer a sua cirurgia eletiva, seja uma hérnia que tem incomodado há muito tempo, seja uma vesícula, uma cirurgia de vasectomia, ou a própria cirurgia de laqueadura, entre outras. A catarata para os idosos são cirurgias necessárias e que incomodam as pessoas e que muitas dessas pessoas esperam há anos nas filas dos hospitais gerais do estado e agora vão ter essa oportunidade de realmente de fazer. O senhor mencionou a região do Bico do Papagaio e o senhor também vem apoiando a construção de um hospital
no Bico do Papagaio. Como que se encontra essa obra? Conta para a nossa audiência. Nós estamos fazendo uma grande revolução na saúde do Estado, sempre em boa parceria com os municípios tocantinenses, os nossos prefeitos, que são pessoas também comprometidas com a saúde da nossa população. E, além de todas essas 5 policlínicas, como mencionei, nós vamos inaugurar nos próximos meses um grande hospital de pequeno porte, um HPP chamado assim, pelo Sistema Único de Saúde. E esse grande hospital, que é chamado Hospital do Bico, ele vai fazer os mutirões de cirurgias eletivas, que é justamente essa demanda reprimida que existe de milhares de pessoas esperando nas filas dos hospitais e que vão ter agora a oportunidade de realizar a sua tão esperada e desejada cirurgia eletiva. Senador, agora a gente tem uma pergunta para o senhor da Assembleia Legislativa lá do Estado. Vamos ver aqui na tela. Senador Irajá, aqui é Márcia Alves, da Assembleia Tocantins, e gostaria de perguntar como tem sido sua atuação aqui no Estado com a destinação de emendas. Recentemente o senhor divulgou a destinação de 67 milhões de reais para a saúde de 5 municípios. Eu gostaria de saber quais as outras áreas têm sido beneficiadas com as suas emendas parlamentares. Bom, eu quero agradecer a pergunta. Realmente, ela tem toda a razão. A gente tem dedicado uma atenção muito especial à saúde do Estado, né? Atenção primária, atenção especializada, porque realmente hoje o problema mais crônico no Estado, isso é apontado nas pesquisas de opinião pública, a população tem sinalizado nesse sentido da saúde realmente precária no Tocantins e, portanto, é minha obrigação poder também assistir a população do Estado nesse aspecto, embora isso seja uma obrigação do governo estadual, mas a gente não pode se furtar também dessa responsabilidade. Mas eu também tenho, sim, atuado em outras frentes. A gente tem, graças a Deus, obras entregues em todos os 139 municípios do Estado, em diversas áreas, como a educação, a própria segurança pública, asfalto nas cidades ainda, onde os bairros ainda estão no chão batido, né, que a gente fala na poeira pura, e que eu tive a oportunidade, através da emenda e do mandato que me foi conferido, de também trazer dignidade a essas pessoas nessas cidades, praças públicas, postos de saúde, enfim. Na zona rural também, graças a Deus, a gente tem uma atuação muito marcante, levando máquinas a quase todos os municípios do Tocantins, patrulhas mecanizadas, patrulhas agrícolas para os pequenos produtores e os nossos assentados, que são tão importantes no desenvolvimento da geração de emprego do Estado. Então, eu posso assegurar a todos que a gente tem procurado, com muita dedicação, com muita responsabilidade, atuar em todas as frentes. Uma atenção especial na saúde, na educação, na segurança e no social, que são as áreas essenciais, mas sem deixar também de assistir às outras áreas que são importantes para a nossa economia. E o senhor mencionou o investimento na área rural. Nas suas redes sociais, o senhor mencionou também, detalhou esse investimento, que seriam equipamentos, estradas vicinais, outros meios de viabilizar a agricultura familiar, por exemplo. E o senhor prometeu um aumento no investimento ainda mais em 2025. Então, como será priorizado esse investimento de forma a aumentar e viabilizar o escoamento da produção e o investimento em agricultura familiar? Na verdade, cada ano ele se torna um ano mais desafiador do que o ano anterior. E é claro que o gabinete, que é aberto à população, aberto aos municípios, nós atendemos sobre as demandas, né? Porque às vezes é tal que o senador procurando, atender as necessidades, mas nós precisamos estar conectados à realidade do município. Então a gente sempre procura fazer pesquisa de opinião pública, sempre procuramos ouvir a população através das redes sociais, a receber as nossas autoridades municipais, que são os prefeitos, os vereadores, que têm legitimidade para apresentar os pleitos dos municípios, aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais necessário. E eu concordo, eu acho que a zona rural, sem desmerecer a zona urbana, que é onde as pessoas, a grande parte da população do estado vive, nas cidades, mas nós temos também uma representação muito grande na zona rural. Nós temos as vilas, nós temos as comunidades quilombolas, nós temos os assentamentos, nós temos os pequenos produtores, tem as pessoas, os trabalhadores rurais. Então, as demandas são enormes nessas regiões. E a carência, ela não para, né? Você tem a necessidade da reforma das estradas vicinais, você tem a necessidade de construção de pontes
né? Porque muitas dessas pontes, às vezes, são pontes de madeiras e estão em mau estado de conservação e precisam ser trocadas. Enfim, você tem os ônibus escolares que precisam também estar em condições de transportar os alunos que moram na zona urbana, perdão, na zona rural, e que se deslocam diariamente até a cidade, onde estão situadas a maior parte das escolas, né, da atenção básica, do ensino básico, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, assim, são grandes os desafios e a gente precisa estar sempre muito conectados e atentos a essas demandas que nos são apresentadas no dia a dia. Senador Irajá, no início do programa eu destaquei a importância da hidrovia do Arco Norte, que vai trazer desenvolvimento regional não só para o Tocantins, mas para outros estados da região dessa hidrovia e também competitividade ao produto brasileiro em relação ao internacional. Qual que é a situação desse projeto e quais os principais desafios pela frente para que se concretize essa obra? A hidrovia do Arco Norte, ela, na verdade, é uma hidrovia que nós sonhamos há décadas, né? Que esse sonho possa se tornar uma grande realidade. O Tocantins, ele já tem o privilégio de ter dois grandes modais, dois grandes sistemas de transporte, que é a nossa ferrovia Norte-Sul e também a nossa Belém-Brasília, que é a rodovia federal. Só que nós temos também a hidrovia, que infelizmente ainda não foi viabilizada em função de um grande projeto que ainda está em fase de implantação, que é a derrocagem do Pedral do Lourenço. Com essa derrocagem do Pedral do Lourenço, que é um trecho de pedras que, infelizmente, impede que as barcaças possam transportar a nossa produção de alimentos, a mineração, que é um segmento também importante na nossa economia, durante 6 meses do ano, esse trecho de pedras impede que essas barcaças possam ser transportadas, né? E essa produção escoada para serem exportadas para a Europa, para a China, para os Estados Unidos e outros mercados consumidores. E é exatamente esse o nosso sonho, é que a hidrovia do Tocantins, que é chamada do projeto do Arco Norte, que vai atender a todos os estados ali da região que estão situados acima do paralelo 16, como, por exemplo, o estado da Bahia, o estado do Maranhão, o estado do Piauí, o próprio Mato Grosso, né, além do estado do Pará e o Tocantins, todos esses estados serão impactados por essa grande hidrovia, que será um grande Mississippi. Assim como o rio Mississippi, que é um rio americano, transporta 80% da produção americana de alimentos, nós temos no Tocantins, no rio Tocantins, esse grande Mississippi adormecido já há muito tempo e que nós queremos que ele se torne um modal que possa garantir o escoamento da nossa produção e, claro, de uma forma mais barata. Por isso que a hidrovia, ele é um modal mais competitivo. Assim, tanto os estados que são exportadores de alimentos, como também grandes produtores de minérios, poderão oferecer ao mercado internacional produtos com um custo muito mais competitivo do que outros concorrentes do Brasil. Então, nós precisamos definitivamente fazer desse projeto, que é um sonho, uma grande realidade, porque nós passaremos nós nos tornaremos um país ainda mais competitivos na produção de alimentos e também na exportação de minérios. E o senhor acredita que esse sonho se tornará realidade num horizonte de quanto tempo? Olha, nós já temos trabalhado esse sonho, acho que há quase 30 anos. Mas, definitivamente, eu acho que esse grande projeto, ele passa a se tornar uma realidade para os próximos 2 anos. Senador, um relatório da OCDE indicou que 1 a cada 4 brasileiros jovens, na faixa dos 16 aos 24 anos, não estuda e nem trabalha. E para melhorar essa situação, o senhor é autor de um projeto que cria o programa Microempreendedor Jovem. A gente tem um infográfico aqui na tela para ver alguns dos benefícios potenciais. Então, para os jovens, um dos benefícios seria reduzir a burocracia e os custos tributários. Para o governo, aumentaria a arrecadação e também reduz a informalidade. Para a economia, no geral, gera mais emprego, renda e inovação. E para a sociedade, diminui a vulnerabilidade social. Esse projeto se encontra na Comissão de Assuntos Sociais. Gostaria que o senhor comentasse a respeito e o que falta para que ele se torne lei e tornar esses benefícios potenciais realidade. Bom, eu mais que ninguém sou entusiasta do projeto, até porque eu apresentei na condição de autor. Eu acho que ele vai ser um grande empurrão aos nossos jovens
que estão vocacionados a serem empreendedores no Brasil, ou seja, aqueles jovens que sonham em ter seu pequeno negócio criado, né, a sua pequena empresa, seja uma fintech, seja um salão de cabeleireiro, seja uma lanchonete, seja qualquer tipo de negócio. Só que, infelizmente, eles, né, muitos deles deixam de criar, de montar o seu negócio por causa da burocracia, por causa do custo tributário. Então, esse MEI jovem, ele é aquele MEI tradicional que todos nós já conhecemos, que se provou ser uma decisão muito acertada e que tem funcionado, só que nós vamos transformar esse MEI para o público jovem, que são aquelas pessoas que têm entre 16 e 29 anos e que ainda não tiveram uma pequena empresa montada. Seria a primeira empresa. Então, o governo estaria criando um ambiente favorável e daria um grande empurrão para que esse jovem, vocacionado a empreender no Brasil, ele possa abrir sua pequena grande empresa. E falando nesse grande empurrão que o governo deve dar, caso esse projeto se torne lei, hoje a gente vê no mercado os empreendedores, os microempreendedores, às vezes sofrem com algumas unidades da federação que estabelecem uma tributação mínima, ou também com os gastos e encargos com própria contabilidade para se abrir um negócio hoje no Brasil, que não é tão simples. Esse projeto prevê alguma flexibilização especial para esses encargos, principalmente na fase inicial? Sim, a ideia ela é muito simples. Ela atribui os mesmos benefícios do MEI tradicional, né, que é uma faixa de faturamento aí em torno de R$120 mil por ano, para que eles passam a pagar um valor fixo anual, um valor baixo, né, e não uma alíquota fixa, e que ele possa, ao longo de 2, 3 anos, se estabelecer como empresário. A partir do momento que ele tiver um negócio dele consolidado, deu certo em 2 a 3 anos, que geralmente é uma janela de transição, ele passa a optar por outro regime, outra modalidade, como Super Simples, ou EPP, ou qualquer outro tipo de atividade, de modalidade de empresas. Então, a ideia aqui não é a gente obrigar o jovem a permanecer durante a vida toda como um pequeno empresário. A ideia é que ele possa iniciar a sua atividade empreendedora como pequeno, e aí nós estamos estimulando, gerando, né, uma carga tributária mais reduzida, simplificando a abertura da empresa e estimulando com crédito essa pequena primeira empresa, e depois ele possa crescer, que ele possa evoluir, que ele possa prosperar. Essa é a ideia. Então, o MEI jovem vem com esse espírito. Senador, os gastos com pessoal no governo do Tocantins aumentaram significativamente no último ano. Estão quase a alcançar o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso pode impor alguns limites a investimentos em outras áreas. Então, como garantir uma sustentabilidade fiscal e financeira para a Secretaria da Fazenda do Estado, de forma a não inviabilizar investimentos em áreas essenciais para o seu Estado? Todo gestor, seja ele um prefeito, seja ele um governador, ou mesmo um presidente da República, ele tem que estar muito atento aos gastos públicos. E, de fato, no estado do Tocantins, se a gente pegar os dados oficiais, nós vamos entender que no ano de 2021, quando assumiu o atual governador, o anterior deixou o estado com a folha ocupando em torno de 40% das receitas correntes líquidas com as obrigações com a folha de pagamento, que são os servidores efetivos e os comissionados. Passado 3 anos, que é o período atual do governo, esse indicador de 40%, ele saltou para algo em torno de 46%, quase 47%, ou seja, foi um aumento substancial. Então, isso acaba comprometendo não só a capacidade de investimentos nas áreas essenciais, como a saúde, a educação ou a própria segurança pública, mas coloca o Estado sob um grande alerta, como você mencionou, que é o limite prudencial. Então, nós estamos praticamente no teto desse limite, né? Se isso acontecer, o gestor ele incorre no crime de improbidade administrativa, né? E é óbvio que ele vai responder criminalmente por isso. Então, o que nós precisamos estar atentos, e sobretudo o governo do Estado, é que isso possa ser, né, refeito, possa ser reconsiderado para que o Estado tenha margem para investimentos. Porque o que nós estamos hoje assistindo no Estado é a falta de investimento completo. E grande parte do motivo disso é porque a maior parte da arrecadação, infelizmente, está sendo destinada apenas para os gastos em folha. E como que o senhor e a própria bancada do Tocantins podem se articular
para que essa situação melhore e que haja mais margem para investimentos? Olha, a bancada tem cumprido e bem o seu papel, né? Nós praticamente, a bancada federal, entre emendas individuais de bancada e emendas extras, nós investimos algo em torno de R$ 1 bilhão no estado do Tocantins, em várias áreas, né? Através de municípios, através de outras áreas que são estratégias para a economia do Tocantins. Agora, fora isso, cada um tem que fazer o seu dever de casa, né? O próprio governo estadual, praticamente nos últimos 2 anos, não fez nenhum tipo de investimento nos municípios do estado, né? Tem mal pago a folha, pago os fornecedores e as suas obrigações acessórias. Agora, a gente não vê nada sendo feito de concreto no estado. Não há uma obra relevante que esse atual governo tenha começado e que tenha terminado nesses 3 anos. Senador, o programa Escola Digital da Receita Federal vem beneficiando municípios no Tocantins por meio da inclusão digital. E o senhor esteve reunido, dias atrás, com o ministro das Comunicações a tratar de ações que venham ampliar ainda mais a conectividade no Tocantins. Conta pra gente que tipo de ações são essas e o que o povo do estado pode esperar a respeito. Olha, o governo federal tem fornecido aos municípios do estado um grande programa de integração tecnológica, que inclui desde a cobertura do sinal da internet, que isso é indispensável, isso é essencial hoje, nós integrarmos a nossa população, seja da zona rural, urbana, à internet, né? Hoje tudo nós fazemos através da internet, pagamos as nossas contas, fazemos cursos à distância, estudamos. Então, a internet se tornou algo fundamental. Então, o governo tem feito um grande programa no sentido de ampliar o sinal de cobertura, sobretudo nas regiões mais distantes, né, e remotas do Tocantins, na região mais do interior dos municípios, como um trabalho também de fornecimento de tecnologia, que são os equipamentos, são os computadores, são os laptops, né, são os notebooks, os tablets da vida, que precisam também serem disponibilizadas, principalmente na rede pública de ensino. Então, esse programa que envolve a internet e que envolve equipamentos é a pauta que eu tive recentemente tratando com o ministro das Comunicações, o deputado federal Juscelino, porque o meu desejo é que a gente possa levar isso a todos os 139 municípios do estado. Então, esse foi o pleito, o ministro está atento a essa agenda, ele, inclusive, nessa mesma audiência, manifestou já o anúncio de algumas cidades que serão, inclusive, atendidas através desse pleito que nós fizemos, sem contar a possibilidade de levar alguns distritos que são urbanos, mais distantes do estado do Tocantins, que estão completamente isolados da cobertura da internet, a possibilidade de montar as antenas para que esses lugares possam ser cobertos também pelo sinal da internet. Agora, senador, uma área que é subaproveitada não só no Tocantins, mas no Brasil inteiro, é o turismo. E as razões são as mais diversas, como segurança pública, infraestrutura, até educação. Que ações o senhor pode promover aqui do Senado Federal para impulsionar o turismo do Tocantins? Olha, o turismo no estado é uma grande vocação adormecida ainda. Que eu acredito muito no turismo, acho que vai ser uma grande indústria no estado do Tocantins e uma nova vocação do Tocantins também. Nós que já temos uma economia muito pujante na produção de alimentos, né? O estado já é conhecido nacionalmente pela sua vocação na produção agrícola, de grãos, de carne. É também um grande produtor de energia renovável, né? Através de PCHs, de UHS, de energia solar. O estado é um grande exportador de energia renovável para o Brasil, consome apenas 10% do que produz e exporta 90%. Mas tem o turismo, que está ainda incipiente, né? Nós que temos talvez uma das maiores belezas naturais do país, sem desmerecer os outros estados, como o nosso Jalapão, como o Cantão, entre outras belezas singulares no Tocantins, mas nós precisamos organizar o estado melhor, né, nesse segmento da indústria do turismo, para receber os nossos visitantes, os nossos turistas, tanto nacionais quanto também turistas internacionais, que são bem-vindos, né, para investir, para gerar emprego no nosso estado, todos são bem-vindos, não há nenhum tipo de discriminação. Mas
nós temos que, do ponto de vista de um plano público, né, um plano estratégico, organizar melhor esse setor dentro da nossa economia. Muito obrigado, senador Irajá, pela participação aqui no Assunto do Estado. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto do Estado.